Havendo quórum legal, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da segunda reunião ordinária do segundo ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Tirso para que faça a leitura do artigo 35 do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, artigo 35. Todas as entidades de longa permanência ou casalar são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada. Parágrafo 1º. No caso de entidades filantrópicas ou casalar, é facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade. Parágrafo 2º. O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência Social estabelecerá a forma de participação prevista no primeiro parágrafo, que não poderá exceder a 70% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebida pelo idoso. Parágrafo 3º. Se a pessoa idosa for incapaz, caberá a seu representante legal firmar o contrato a que refere o caput deste artigo. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da primeira reunião ordinária foi enviada a todos por correio eletrônico. Recebeu? E sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da primeira reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata da primeira reunião ordinária, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovada a ata da primeira reunião ordinária. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura do expediente. Ofício número 5, 2004, Diese Gapri, encaminha projeto de lei. Através do presente, encaminhamos em apenso o projeto de lei número 159, com a respectiva justificativa. Cordialmente, Fernando Turic, prefeito municipal. Projeto de lei número 154/14, autoriza o Poder Executivo Municipal a apoiar evento do Jeep Clube São Bento, concedendo premiação e da outras providências. Ofício número 6, de 2014, Diese Gapri, encaminha projetos para promulgação. Através do presente, encaminhamos em apenso os projetos de lei número 28 e 39, procedentes desta Casa Legislativa, que, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 35 da Lei Orgânica, reza que, decorridas as 48 horas para a promulgação do prefeito, os mesmos serão devolvidos para a promulgação do presidente do Legislativo por igual período. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Cordialmente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 14, 2014, a Fundação Municipal de Desportos, a Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, balancete mensal dezembro de 2013. Encaminhamos o balancete da Fundação Municipal de Desportos de São Bento do Sul, referente ao mês de dezembro de 2013. Na oportunidade, colhemos o ensejo para reiterar protesto de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Elcio Carlos Libel, diretor-presidente da Fundação Municipal de Desportos. Ofício número 68, de 2014, do SAMAI de São Bento do Sul. Senhor presidente, encaminhamos para apreciação de Vossa Excelência o balancete de verificação mensal referente ao mês de dezembro de 2013 dessa autarquia. Osmar Telma, diretor-presidente. Projeto de lei número 52/14 do Legislativo Municipal, autor César Augusto Acorce de Godoy, dispõe sobre o controle do desperdício de água potável distribuída para uso, institui o Programa Municipal de Conservação e uso racional da água em edificações e dá outras providências. Matérias recebidas, a moção número 90/14, Márcio Drevik, ao excelentíssimo prefeito municipal, com cópia à Secretaria de Obras, apelando para a implantação de um guardrail ou muro de proteção na rua Alberto Torres, no trecho também conhecido como Estrada Serrinha. Moção número 91, 2014, César Augusto Acorce de Godoy, ao Detran de Santa Catarina, apelando para que sejam repostos funcionários, já que a falta dos mesmos está comprometendo o direito dos munícipes em atendimento público de qualidade. Moção número 92/14, César Augusto Acorce de Godoy, ao secretário de Obras de São Bento do Sul, para que proceda com o ensaibramento das vias do Parque Mariane, bem como proceda com o alargamento das vias tomadas pelo mato. Requerimento número 65/14, César Augusto Acorce de Godoy, ao Governo do Estado de Santa Catarina, requerendo
que sejam prestadas informações se existe balança de pesagem no posto fiscal existente na SC 418 e quais as razões do posto fiscal existente estar desativado. Requerimento número 66/14, César Augusto Acorte de Godoy, ao Governo do Estado de Santa Catarina, ao DEAP, ao Secretário de Desenvolvimento Regional e à Casa Civil, para que esclareçam como estão os trâmites para a construção da Unidade Prisional Industrial de São Bento do Sul e se são necessários quaisquer esforços por parte do município de São Bento do Sul para acelerar o procedimento. E ainda, qual o prazo estimado para o início das obras. Requerimento de informação número 53/13, César Augusto Acorce de Godoy, requerendo informações acerca das obras de restauração na rua Paulo Paruquer. Requerimento de informação número 54/13, César Augusto Acorce de Godoy, requerendo informações sobre as obras de construção, reconstrução, recomposição ou reparação da extensão da Avenida Wunderwald, Augusto Wunderwald. Indicação número 553/13, Claudiomar Votroba, solicitando patrulhamento e ensaiamento nas ruas Josefina Kuroski, Stanislau Nosso, Pedro Kuroski, todas no bairro Serra Alta. Indicação número 554/14, Claudiomar Votroba, solicitando patrulhamento e ensaiamento das ruas Lino Resler e José Resler, no bairro Serra Alta. Indicação número 555/14, Claudiomar Votroba, solicitando patrulhamento e ensaiamento e instalação de boca de lobo na rua Maria Denk, no bairro Colonial. Indicação número 556/14, Claudiomar Votroba, solicitando a instalação de tubulação e a substituição da grelha da boca de lobo na rua José Kanzler, próximo ao número 33, no bairro Serra Alta. Indicação número 557/14, Claudiomar Votroba, solicitando a desobstrução da tubulação e instalação de boca de lobo na rua Carlos Gettler, no bairro Serra Alta. Indicação número 558/14, Peter Alexandre Knoibiller, solicitando o asfaltamento da rua Alberto Malchitsky, no lotamento Itália. Indicação número 559/14, Peter Alexandre Knoibiller, solicitando estudo técnico para a colocação de uma lombada física ou faixa elevada na rua Augusto Wunderwald, próximo ao número 1334, no bairro Centenário. Indicação número 560/14, Peter Alexandre Knoibiller, solicitando estudo técnico para a colocação de uma lombada física ou faixa elevada na rua Augusto Wunderwald, próximo ao número 2535, em frente à Borracharia Batista, no bairro Centenário. Indicação número 561/14, Peter Alexandre Knoibiller, solicitando estudo técnico para a colocação de uma lombada física ou faixa elevada na rua Augusto Wunderwald, próximo ao número 852, em frente ao açougue GL, no bairro Centenário. Indicação número 562/14, Márcio Drevik, sugerindo a instalação de uma academia ao ar livre ao lado do posto de saúde do bairro Rio Vermelho, Povoado. Indicação número 563/14, Márcio Drevik, sugerindo patrulhamento e ensaiamento na rua Francisco Eckstein e todas as ruas do lotamento alpestre no bairro Lençol. Indicação número 564/14, César Augusto Acorce de Godoy, sugerindo a colocação de um parque infantil na Avenida dos Imigrantes, anexo ao Parque do Samai. Indicação número 565/14, César Augusto Acorce de Godoy, sugerindo patrulhamento, roçada e ensaiamento na rua Álvaro Schroeder, no centro. Ofício número 2504 de 2013, da Diretoria de Assuntos Legislativos do Governo do Estado de Santa Catarina. Dirijo-me a Vossa Excelência, por ordem do senhor Governador do Estado, para encaminhar a anexa manifestação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Mafra, subscrita pelo secretário Wellington Bielek, em resposta à moção número 53 de 2013, de autoria dos vereadores dessa Casa Legislativa, por meio da qual esclareceu-se que a Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul exerce gestão plena de saúde e que assume e define seus serviços. O Hospital São José de Jaraguá do Sul é o prestador de serviço contratado pelo município e credenciado pelo Ministério da Saúde em alta complexidade em oncologia. Nesse sentido, e objetivando melhorar a eficiência e agilidade no trâmite procedimental relativo aos pedidos de moção por Vossa Excelência, proponho que os expedientes sejam remetidos diretamente ao Governador do Estado, em observância ao disposto do artigo 71, inciso 12º da Constituição Estadual. Atenciosamente, Nelson Antônio Serpa, secretário de Estado da Casa Civil. Passando à ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei 159 do Executivo
e 52 do Legislativo. Encaminho ainda para as comissões de Finanças, Contas e Orçamentos, os balancetes de dezembro da Fundação Municipal de Desportos e do SAMAI. Suspendo a sessão para análise de matérias. Retomando os trabalhos, eu coloco em discussão única a moção de número 90, de autoria do vereador Márcio Drevek, que tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, peço ao Márcio que coloque as fotos lá relacionadas à moção. Esse caso ali, até poderia talvez ter sido feita uma indicação, foi questionado pelos companheiros ali, mas o caso aí é muito sério e muito urgente, por isso que eu peço a aprovação da moção, e para que o líder de governo e o líder de bancada leve isso ao prefeito, que esse ponto ali, onde estava mostrando a foto anterior, existia um talude ali onde tinha uma contenção lá. E a última vez que foi feita a manutenção, a máquina, olha aqui, ó, esse caso aqui, ó, a máquina derrubou o talude para baixo ali, e ali tem um precipício de mais ou menos 200 metros de profundidade. E se cair um veículo, um carro, uma moto, uma pessoa de bicicleta, coisa assim, com certeza não vai sobreviver. Então, por isso, a urgência de aprovar essa moção e que os vereadores da base do governo levem esse, olha aqui, ó, ali dá para ver também do lado ali, a gravidade da situação que acontece ali, que isso aconteceu agora há pouco tempo, quando foi feita a manutenção, que até então tinha uma proteção natural e foi derrubado para o precipício abaixo. Então, é importante que seja feita essa manutenção o quanto antes. Por isso, peço a aprovação dos senhores vereadores. Obrigado, presidente. Em discussão? Ninguém querendo se manifestar. Ninguém querendo se manifestar, coloco em vereador Edi, o senhor quer se manifestar? Com a palavra. Só, senhor presidente, senhores vereadores, só gostaria de perguntar ao vereador Márcio, se é ali, para cá do Iante, ali um pouco? Para Alberto Torres? Isso. Não, essa ali é a estrada que faz divisa entre São Bento e Campo Alegre, a estrada Serinha. É bem na Serinha, no topo alto que tem ali, onde que tem essa situação bem delicada ali. Então, onde embaixo morava o Vitor Milman isso, ali? é bastante estreita a rua ali, e agora sem essa proteção, bem facinho de alguém desconhecido, como também é o trecho do cicloturismo ali, onde o pessoal passa de bicicleta, vem dos outros estados ali, então ficou muito perigoso. Então eu peço que isso seja feito. É nesse ponto ali, vereador. Obrigado pela parte. Eu acho muito oportuno isso aí, porque é muito usado isso lá, principalmente para o pessoal que faz cicloturismo, pessoal de moto que anda por lá, circula ali na Serrinha do Gatos, ali, naquele trecho ali. Eu acho importante isso ali. Muito obrigado pela parte e parabéns pela moção. Em discussão? Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a moção de número 90 e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Aprovada a moção de número 90. Coloco em discussão única a moção de número 91, de minha autoria, e para sustentar eu transmito a condução dos trabalhos ao vereador Edmar Geraldo Salomão. Assumindo os trabalhos desta mesa diretora, eu coloco em discussão única a moção número 91, de 5 de fevereiro de 2014, de autoria do vereador César Godoy, ao qual concedo a palavra para a discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu apresento uma moção de apelo ao Detran de Santa Catarina para que redesigne funcionários para trabalhar no Departamento de Trânsito de São Bento do Sul, porque, ao que consta, muitos comentam a respeito de que faltam funcionários. Todos sabem que, recentemente, uma ação deflagrada pelo Ministério Público afastou uma série de servidores e as filas, o descaso e a dificuldade de se tirar qualquer forma de carteira de motorista para qualquer qualificação se torna difícil. Então, eu faço essa moção de apelo. Se entenderem por correto e aprovarem, quiserem assinar juntos, também creio que seria de bom tom, e peço o apoio dos vereadores para que seja aprovada a referida moção. Continua em discussão a moção? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção número 91, de 5 de fevereiro de 2014, de autoria do vereador César Godoy. Em discussão única, a moção número 92, de 5 de fevereiro de 2014, de autoria do vereador César Godoy. Em discussão, com a palavra o vereador autor da moção. Senhores vereadores, também fui questionado pelo vereador Lírio Volpe por que apresentei moção ao invés de indicação nesse caso, e
consultando atentamente o regimento interno, eu até fiz questão de explicar ao nobre vereador do porquê, entendi a insurgência dele, para que todos que nos assistem entendam, a indicação é quando você sugere ao executivo alguma coisa. Eu sugeri, então, via indicação pelo menos por 3 vezes em 2013, sugeri ao vice-prefeito, ao secretário de obras, que arrumasse a rua, dentre outras, Francisco Gelinski, no Parque Mariani. Ah, mas o vereador mora lá. Eu também sou cidadão. E na mesma rua que eu moro, ela tem mais de 400 metros de extensão. Trecho da rua que eu sequer transito é intransitável. Não transito porque era intransitável, é porque não uso aquele trecho. A rua está intransitável. Eu pedi, então, vi a indicação por 3 vezes, pedi pessoalmente no gabinete do prefeito com o vice junto, pedi ao secretário de obras, não foi atendido. Então, utilizando o regimento externo, estou apelando ao bom senso do secretário de obras que, se puder, tem imagem, Márcio? Se puder, que trabalhe naquelas ruas porque está intransitável. Não existe calçada naquele ponto. Então as pessoas fizeram, dá para ver pelo trilho dos carros, vamos chamar assim, que as pessoas saem da rua para poder andar nas calçadas. Ali várias crianças passeiam, está um pouco ruim por causa da iluminação, mas é absurdo, nas televisões fica mais fácil de ver. É absurdo as crateras que tem. E essa outra segunda foto, seguindo a moção, mostra o seguinte, o mato, dá para se ver um meio-fio da calçada. E se vê que aonde termina a calçada já ficou rua, ou melhor, já se tornou calçada onde está a rua. O mato já tomou conta. O que precisa ali é alargar todas as ruas, é passar um trabalho mais decente, digno, e se preocupar um pouquinho, porque não pode ficar desse jeito. Isso é uma rua, não tem cabimento desse jeito. Qual é o efeito prático disso? As pessoas, ao invés de caminharem pelas calçadas, que nesse caso nem existem, elas andam no meio da rua e coabitam com os veículos. Então, é uma moção. Eu apelo ao secretário de obras que dê um pouco de atenção ao bairro Progresso. E peço o apoio dos senhores vereadores. Continua em discussão a moção? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação a moção número 92 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção número 92, de 5 de fevereiro de 2014, de autoria do vereador César Godoy. Em discussão única, o requerimento número 65, de 6 de fevereiro de 2014, de autoria do vereador César Godoy. Está em discussão única. Com a palavra o vereador autor do requerimento. Senhores vereadores, senhor presidente, eu apresentei um requerimento de informações ao governo do Estado no seguinte sentido. Todos sabem das condições da rodovia dos móveis, que há muito tempo tem os problemas, houve manifestações recentemente, inclusive um dos organizadores daquela manifestação, o JN, está aqui hoje nos prestigiando, e um morador me argumentou uma coisa que eu passo lá, mas não tinha percebido, que o posto de fiscalização, ele existe, mas está desativado. Do lado do Paraná foi até ateado fogo recentemente, e o de Santa Catarina ele existe, mas está desativado, tanto que tem uma placa dizendo alguma coisa, passe direto, desvia a balança, qualquer coisa que o vale. Isso, Fragosos, perdão. Na divisa entre Santa Catarina e Paraná, na localidade de Fragosos com Piem. Tem uma plaquinha manuscrita, eu só não lembro exatamente o que está escrito lá, está dizendo alguma coisa... Siga, é isso mesmo. Siga, obrigado. Está dizendo siga, porque é para seguir. O que acontece? Moradores deram conta e eu percebi, eu fui até o posto fiscal porque fui a Tapoá e parei no posto de Garuva. O que acontece? Caminhões com excesso de peso, sabendo que estão em excesso de peso, eles desviam a BR e vêm por São Bento do Sul para chegar ao Paraná. Porque vale a volta se for para driblar a fiscalização. E aqui não tem. O que acontece? O excesso de peso... ele faz com que, evidentemente, o número de buracos seja potencializado e que a gente perca em qualidade na rodovia. Então, de pouco ou nada vai adiantar uma revitalização total se caminhões de maior peso, que excedem o peso, continuarem transitando a via. Então, eu estou fazendo um requerimento ao governo do Estado para que esclareça se isso é verdade e por que não está funcionando aquele posto de fiscalização. Até porque, se nós temos um elefante branco na região, aquele ali é o rei deles. Porque é uma edificação gigantesca que não serve para absolutamente nada. Então, eu faço um requerimento ao governo do Estado para que responda do porquê aquele posto de fiscalização e a balança, consequentemente, estejam desativados há tantos anos.
Continua em discussão o requerimento. Eu também gostaria de fazer uma observação em relação a esse requerimento, senhor presidente. Eu acho importante mesmo que seja questionada essa questão lá desse posto fiscal lá, porque quando do Paraná funcionava, de Santa Catarina, nunca vi funcionar. Inclusive, diz que ali se faz controle da febre aftosa, não sei o quê. Eu acho que por ali é que passa a maioria do gado clandestino, sei lá, eu não vi, não vejo, mas tanto a de dentro, lá na Campinas, que tinha mais um posto fiscal lá, quando eles tentavam driblar o posto fiscal há alguns anos atrás, parece que nós estamos retrocedendo no tempo. Nós tínhamos dois postos de fiscalização de barreira. O da Campina, ali, quem passa pelo fundão, passa a ponte, chega um pouco mais para frente, e um posto de fiscalização lá, com uma residência, o fiscal morava lá, isso há alguns anos atrás. E esse ali em Fragosa, hoje na divisa com o bairro de Fragosa ali, de Santa Catarina, que eu me lembre, nunca vi funcionar. Aquele indo do lado direito ali, mesmo do lado esquerdo. Quando você vem de Curitiba, você ainda tem uma senhora lá que trabalha lá, sem proteção nenhuma, por exemplo, não tem nem como parar alguém lá, porque pode ser ameaçado, uma série de... Eu acho muito oportuno isso aqui, e também eu acho que nós, nesse caso, estamos retrocedendo no tempo, e quero cumprimentar o vereador presidente dessa casa pela apresentação desse requerimento. Continua em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento número 65 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento número 65, de 6 de fevereiro de 2014, de autoria do vereador César Godoy. Em discussão única, o requerimento número 66, de 6 de fevereiro de 2014, de autoria do vereador César Godoy. Em discussão, com a palavra o vereador autor do requerimento. Senhores vereadores, ainda é a questão da penitenciária em São Bento do Sul. Ainda existem muitas distorções nesses fatos. Esses dias eu vi uma reportagem no jornal Folha do Norte dando conta que o DEAP dizia que não começariam as obras em 2014. Liguei para o secretário de Desenvolvimento, ele não sabia direito o que dizer. A secretária Ada de Luca, a assessoria também não sabe muito bem. Na verdade, ninguém sabe nada. E eles assinaram, o secretário de Desenvolvimento Regional, o senhor Wellington Bilek, aceitou o terreno em doação, aquele dado já, aceitou com prazo para início das obras, ou melhor, com prazo para assinatura do edital e início das obras e consequente término, mas não sabe muita coisa. Então, estou fazendo esse requerimento para a gente pressionar o Estado, para que deem uma resposta concreta e que realmente seja alguma coisa concreta, como eu disse, porque o governador disse uma coisa em dezembro, o secretário outra, o DEAP outra, então serve para isso o requerimento. Obrigado. Continua em discussão o requerimento número 66. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação o requerimento número 66 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento número 66, de 6 de fevereiro de 2014, de autoria do vereador César Godoy. Em discussão única, o requerimento de informação número 53/2014, de autoria do vereador César Godoy. Com a palavra, o vereador autor do requerimento de informação. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou fazendo um requerimento de informações, Márcio, você pode colocar a foto? Até conversei antes da sessão com alguns vereadores. No final da rua Paulo Parucker, há uma interdição da prefeitura, eu acredito que seja da prefeitura, e o que chamou a atenção, além da péssima obra, foi a placa que colocaram ali, que o morador, eu acredito, o morador teve o cuidado de elaborar, dizendo, antes estava como do outro lado, agora está uma porcaria, vergonha. O outro lado que ele se refere é o outro lado da via, né? Os dois extremos, uma lateral foi alvo de mexida, de alterações, e o outro lado é o normal. O que ele quis comparar um com o outro, e o meu pedido de informações é o que se pretende, se a prefeitura acabou, se é assim mesmo que vai ficar, se vai se arrumar e vai deixar o mais próximo possível do que estava, ou seja, o que é que vai ser feito ali? Porque ali, além dos moradores serem prejudicados, o que tem que ser levado em conta
É que São Bento do Sul tem uma grande frota de carro, que isso sempre dito aqui, e essa é uma das vias que desafoga a via central. As pessoas usam essa para não precisar afogar tanto a via principal. Então, é necessário um cuidado da via e é por isso o meu requerimento de informação, para saber o que vão fazer. Continua em discussão o requerimento de informação número 53/2014. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação o requerimento número 53 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 53/2014, de autoria do vereador César Godoy. Em discussão única, requerimento de informação número 54/2014, de autoria do vereador César Godoy. Com a palavra, o vereador autor do requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, fiz esse requerimento de informação, pois não? Fiz esse requerimento de informação com 4 dúvidas que eu quero ver sanadas e para explicar a todos que nos assistem e aos senhores vereadores, principalmente, eu quero saber a respeito da calçada que vem ali da Transgrilo, acredito que ela comece ali, e vem subindo até as proximidades do bairro Lanchonete Marinho. Está sendo toda revitalizada a calçada do lado esquerdo de quem vai do centro em direção à Vila Central, estão todas sendo revitalizadas, todas. E devo registrar um ótimo de um serviço necessário, e eu quero saber a que títulos estão sendo feitas aquelas calçadas. Ou melhor, a que títulos? Aí, vindo a resposta, eu faço questão de informar e dizer, e também o meu objetivo, evidentemente, é fiscalizatório como atividade do Legislativo. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, na reunião que tivemos com o Executivo há pouco, e vendo a matéria recebida, e essa seria colocar à discussão, questionei até o secretário de Planejamento, Cássio Schepa, e o que ele me disse foi o seguinte: aquilo lá já é um contrato que era da gestão anterior, da revitalização, e algumas empresas que foram contratadas não tinham feito como devia ser feito, e foram notificados a fazer as recuperações com base naquele contrato. Então, é nesses termos. Eles vão trazer bem certo por escrito, mas já adiantando, vai ser nesses termos. Ele é uma recuperação decorrente do contrato feito na gestão anterior, que as empresas foram notificadas a refazer. Aquela história, eles têm um prazo de garantia de obra, eles têm que dar solução para a situação. Já vou só adiantando essa situação. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Márcio Dreven. Algumas informações, conforme o vereador Fernando Malon colocou, é que isso ali foi licitado ainda em 2012, mas não pôde ser executado porque teria que ter uma medição até o dia, se não me engano, até o dia 7 de julho de 2012. Como não conseguiu ter a medição, ficou paralisado e o recurso não foi liberado. Mas, pelo que eu sei, a mesma empresa está continuando, e isso ali foi demarcado alguns pontos que ia ser feito a calçada nova. Tinha até alguns pontos que tinham a calçada em boas condições, então o técnico do Estado veio avaliar e viu que não precisava. Por isso está sendo feito alguns pontos. Isso foi uma emenda conseguida pelo deputado Silvio Dreven, que até que conseguiu naquela época, mas não pode ser usado. Então, eu acredito até que é a mesma empresa, mas é assim. Tem pontos que está boa a calçada que tinha, pula esse e faz uma outra para frente. Alguns lugares foi arrancado até uma calçada que estava boa, só que talvez por causa da altura do meio-fio. Então, mas é bom que venha essas informações bem completas, daí pelo menos fica tudo claro. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador autor do requerimento. Eu já esclareceu bastante o vereador Fernando Malon e o vereador Márcio Dreven, mas eu quero entender, por exemplo, quais foram os requisitos legais para a construção daquela obra. Porque, independente da licitação, nem sabia, estou sabendo agora, eu sei que a legislação diz que a prefeitura pode até construir, mas tem que cobrar dos moradores. Eu quero saber esse tipo de coisa. Entende, vereador? Eu não sei se contempla isso, porque me diz a lei 2.791, de 11 de maio de 2011, que a prefeitura pode construir a calçada, mas tem que cobrar do morador ou do lindeiro que ressarça os cofres públicos. E esse eu quero saber, a que título é isso? Se o senhor quiser uma parte, vereador. O município tem a obrigação de cobrar quando gasta o recurso. Nesse caso, é verba a fundo perdido, né? Então, nesses casos, não tem. Mas, enfim, essas informações todas que vão ser trazidas para mostrar. Até porque muita gente diz, por que aquela está sendo feita e a minha não? E são essas informações que o vereador Márcio nos colocou hoje, que eu coloco e que vai ser mostrado os detalhes.
para que digam, mas é porque ali tem alguém da prefeitura que mora ali. Sempre vai acontecer assim, né? Então, esses termos. Não é, eu entendi, perfeito, não é o meu objetivo com a pergunta, eu sei, e faço questão de elogiar o trabalho da prefeitura, que realmente lá de baixo, quem vem subindo, ficou excepcional. Quem dera tivesse mais recursos para fazer em todos os cantos da cidade. Dentro disso aí, até aproveito dentro da minha fala também, ainda dentro do Parque Mariani, e por favor, não use do argumento, se não faz, reclama, se faz, reclama. A prefeitura fez roçada das calçadas do Parque Mariani, porque muitos moradores, ainda sem consciência da importância das calçadas, eles deixam o mato crescer. E acho que a prefeitura tinha que ter uma postura mais forte e dizer, olha, cumpra a lei e arrume isso. O que acontece, não, a prefeitura vai lá, e eu ouvi, aí o prefeito acha que está agradando todos, não está, porque foi uma das cenas mais... fotografando o vereador Lírio, não dá para pegar. Porque a senhora contratou o roçador para fazer a roçada da casa dela, e enquanto ele roçava, os servidores da prefeitura vinham subindo. E ela não sabia se mandava eles embora para não pagar tanto, deixava. Então, acho que tem que ter esse assim, serviço público tem que ser usado com coerência, e não para fazer o trabalho do privado. Nesse caso. Então, mas eu elogio o trabalho da prefeitura ali nas imediações, porque realmente está ficando muito bom. Era esse pedido, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento de informação número 54. Também gostaria de fazer uma colocação, talvez ajude um pouco a esclarecer, mas no meu entender, por exemplo, quando há verba estadual ou federal para construção de passeios, elas, se os senhores prestarem atenção, vão ver que elas são justamente em vias de ligações. Não é qualquer rua aí da cidade aí que pode ser feito, mas ruas de ligações pode ser feito esse tipo de contrato que foi feito entre o município, né, e o Estado para fazer, quando acontece a questão da fundo perdido. Então, é por causa disso. Nós temos exemplo como a Avenida dos Imigrantes, liga o bairro ao centro, a Avenida Augusto Wunder, que liga o bairro Bela Aliança com a BR ao centro. Então, essas são casos específicos que podem acontecer, mas é muito importante isso aqui e a Prefeitura tem certeza que vai responder. Pois não, lhe concedo a parte. E mais uma que foi feita, e essa era até por segurança dos pedestres, Fiação São Bento, do outro lado do asfalto, que o pessoal andava pelo acostamento e, na época, o secretário de infraestrutura, o deputado Mauro Mariani, mandou os recursos, fizemos a parceria. Nós fizemos a licitação e as obras e o governo mandou dinheiro e foi feito aquele trajeto todo indo até lá em cima. É só esse ponto que eu queria... Inclusive ali resolvendo de uma vez por todas uma das reivindicações de muitos anos aí que era feito lá, inclusive me lembro do vereador Pedro Streit, que era que muito batalhava em cima daquilo ali para dar segurança àqueles usuários e realmente isso lá foi concluído. Então, quero cumprimentar também o vereador autor desse requerimento de informação e tenho certeza que a Prefeitura vai informar a esta Casa de Leis. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento de informação número 54/2014 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 54, de autoria do vereador César Godoy. Devolvo os trabalhos da mesa diretora ao vereador César Augusto de Godoy. Onde é que nós estamos, hein, cara? Onde é que eu estou? Aqui. Solicito ao secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões na prestação de contas da JCI. Tá aqui. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, reunida no dia de hoje para análise dos documentos encaminhados pela JCI de São Bento do Sul, em cumprimento à Lei 2.571, de 25 de maio de 2010, vem propor ao plenário desta Casa de Leis a aprovação dos relatórios do ano 2013, bem como solicitar que seja fornecida a certidão de regularidade à JCI de São Bento do Sul como entidade de utilidade pública municipal para o exercício de 2014. A Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, da mesma forma, pela aprovação dos relatórios do ano 2013 e fornecimento da certidão de regularidade. Coloco em discussão única a prestação de contas da JCI. Eu só quero fazer uma pequena contribuição com a JCI para dizer que, na minha modesta opinião, é uma das entidades mais
participativas, atuantes e sérias de São Bento do Sul. Eles têm bastante diversidade nas ações que eles praticam e que realmente merecem bastante atenção do Poder Público Municipal, da Câmara de Vereadores, da Prefeitura. Esses dias tivemos a posse da gestão 2014 e eu queria apenas registrar, aproveitando a deixa, para cumprimentar aos membros da JCI pelo brilhante trabalho que exercem em São Bento do Sul. Coloco, portanto, em votação a prestação de contas da JCI e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Está aprovado a prestação de contas da JCI. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas no projeto de lei número 153, que denomina Anfiteatro Cecília Turek Hickel. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto de lei número 153, recomendando ao plenário sua tramitação normal. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto número... Não, está certo isso. Vou ler aqui, perdão. O projeto número 153. Vereador Ede, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, acho muito importante essa homenagem que o município presta à dona Cecília, porque nós que a conhecemos, nós que convivemos desde menino, conhecemos ela, acho importante o município prestar homenagem a essas pessoas, denominando um logradouro, uma sala, um anfiteatro, qualquer coisa. E, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de pedir aos vereadores de apoio ao prefeito da situação, ao prefeito, o vereador Fernando Malão, Ricardo Malinowski, Lírio Volpe, também ao vereador Green. Essas denominações, eu acho importante que fosse colocado lá, vamos dizer, se for no anfiteatro, lá, qualquer coisa lá, colocar o nome da pessoa homenageada, bem como, eu gostaria só de fazer lembrar que na placa principal, lá onde foi inaugurado o conjunto da Praça do Parque, de que colocasse o nome daquele que leva o nome da praça, que é o Sr. João Reza, que todos nós conhecemos. Lá diz Praça do Parque e tal, não sei o quê, bairro, mas não está o nome do Sr. João lá, nem na placa de inauguração que nós tivemos presente lá, representando a casa naquele dia, não constava. E o secretário Daniel Lutz lá estava junto com algumas filhas do Sr. João lá, a dona Araci, a dona Iracema, esse pessoal todo, estavam questionando pela não colocação do nome do pai. Eu acho importante, porque aí o município presta uma homenagem justa também ao Sr. João Reza, colocando o nome dele lá na praça e nos demais obras que estão lá dentro, que estão sendo denominadas. Mas eu quero me colocar favorável a isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Informo que esse projeto vai ser levado à segunda discussão e votação numa próxima sessão. Solicito a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto número 154, que denomina Telecentro Mutual do Unepel. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Eu vou falar no final, como esqueci. Em primeira discussão, projeto de lei número 154. E ninguém querendo se manifestar, informo o vereador Ede, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, é mais uma justa homenagem que se presta a um dos que mais colaborou com o bairro Serra Alta, que é o Milton Nepel, né, que todos nós conhecemos, né? Sempre prestativo, ajudando todas as instituições, as igrejas e tal. Eu acho justo também essa homenagem que o município presta em denominar esse de Milton Nepel, o Telecentro. Muito obrigado. Continua em discussão. E ninguém mais querendo se manifestar, informo que esse projeto também será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito ao secretário a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto número 156, que
que dispõe sobre o reajuste dos benefícios sem paridade mantidos pelos Institutos de Previdência Social dos servidores públicos do município de São Bento do Sul a partir de 1º de janeiro de 2014. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto número 156. E ninguém querendo se manifestar, esse projeto também será levado à segunda discussão e votação numa próxima sessão. Solicito a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 52, que dispõe sobre o controle de desperdício de água potável distribuída para uso, institui o Programa Municipal de Conservação e Uso Racional de Água em Edificações e dá outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto número 52 e transfiro os trabalhos para o vereador Ede. Assumindo os trabalhos dessa mesa diretora, eu coloco em primeira discussão o projeto de lei número 002/2014, 052/2014, perdão, do Legislativo Municipal, de autoria do vereador César Augusto de Goulart. Em primeira discussão, com a palavra o vereador autor do projeto. Senhores vereadores, senhor presidente, conversei na sala das comissões e agradeço a todos os vereadores pela prioridade que deu ao projeto, porque entrou na sexta. Já foi discutido aqui, o vereador Márcio Dreve que levantou essa questão, outros vereadores tocaram no assunto, e também eu li aqui, não sei se esse número é certo, mas se não é certo, está muito próximo de estar, tenho certeza, de que nós temos a maior onda de calor dos últimos 80 ou 100 anos. Eu vi 80 no lugar, depois 100 anos. O Ed sabe, Ed? O Ed lembra bem dessa época terrível de seca. Então, brincadeira, vereador, o senhor me desculpe. Dos últimos 80 ou 100 anos, maior onda de calor, e essa onda de calor deve ser alvo de preocupação da Câmara de Vereadores e não, principalmente da população em geral. Eu, todos sabem, sou frequentador do Facebook, eu via no fim de semana as pessoas felizes e faceiras lavando o carro, dando banho no cachorro, que eu sei que também é animal e precisa refrescar e tudo mais, mas não precisa lavar carro, não precisa lavar calçada, tem que ter mais bom senso com isso tudo, e por isso eu apresento um projeto de lei para que sejam penalizados aqueles que nessa época do ano, nessa fase em que vivemos na nossa cidade, evitem lavar ruas para evitar o pó, para que não lavem carros, calçadas e tudo mais. Conversava com o vereador Fernando Malon, até o projeto previa a multa no valor de 10% sobre o valor registrado no consumo, mas 10% é muito pouco, não é nada, tem que ser pelo menos 50%, no que eu concordo. O vereador também foi além, disse que eu concordo também, que tem que até prever medidas de corte de água para aqueles que não tiverem o bom senso. Aqueles que têm água, como o senhor falou, vereador? Poço artesiano, esses tenha poço, tem que ser pelo menos, que diga para os vizinhos, olha, eu tenho poço, por isso estou fazendo isso, porque senão acaba tendo aquele tipo de denúncia e o restante da cidade paga pelo abuso de muitos. Então eu peço aos vereadores, vou pedir também a quebra, eu apresentei pedido de quebra do interstício para votarmos ainda hoje, para que o Executivo possa tomar providências juntos com a comunidade e evitar esse uso desenfreado. Continue em primeira discussão o projeto de lei número 52. Com a palavra o vereador Lírio Volpe. Senhor presidente, novos vereadores, eu, na verdade, acho um pouco precipitado o projeto do nobre vereador e dizer que realmente eu tive conversando outro dia com o presidente da SAMAI e até com o próprio prefeito. Há um calor bastante exagerado, mas tem dado sempre uma chuva de verão, né? Então, por enquanto, assim, pelo que eu conversando com o presidente da SAMAI, não está assim ainda, na verdade, na hora de fazer um decreto. Porque, na verdade, isso, a hora que o calo apertar lá, que realmente faltar água, o presidente do SAMAI imediatamente comunica o prefeito e ele, por si só, poderia fazer um decreto e anunciando. Eu concordo que devemos pedir, fazer uma mobilização, o vereador Márcio até entrou, acho, com indicação, alguma coisa,
pedindo para que as pessoas, né, façam economia da água e coisas, mas agora um projeto em si, senhor presidente, não sei se votarei a favor do seu projeto, até porque gostaria de ter mais informações do SAMAI. E se tiver, realmente, eu acho que venha de lá algum pedido para a Câmara realmente fazer alguma coisa. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, no período entre 2005 e 2008, não me recordo exatamente o ano, segundo ano ou terceiro ano do meu governo, deu uma estiagem muito séria e aí foi tomada a medida por decreto de proibir lavação de carros, regar jardins, molhar a rua. E aí o vereador Eide falou na sala de comissões, deixa bem claro, o trabalho de molhar a rua que a prefeitura faz, que as pessoas pedem, é feita com água não tratada. É bombeada a água dos rios, o vereador Márcio sabe muito bem disso, foi secretário de obras. Bombeia-se a água dos rios, que não é tratada, e deve molhar. Não é a água tratada do SAMAI. Mas as pessoas em casa molham a frente da sua casa com água tratada. Tem gente que tem poço. Ótimo. Até porque os maiores fiscais dessa história são os vizinhos. O vizinho que não gosta do outro já denuncia na hora, né? E também a questão da indignação de ver que nós estamos numa situação complicada. Conversei hoje com um dos funcionários do SAMAI, um dos técnicos do SAMAI, dizendo que, claro, eles estão monitorando tudo para ver a situação da captação. Eles estão preocupados, óbvio, mas ainda não chegou nesse limite de tomar alguma medida mais urgente, até porque eles monitoram a previsão climática e que esse final de semana deve aliviar e vir mais chuvas. Naquela época, quando foi feito, tinha multa e também cortava-se a água por 24 horas. A família ficava sem água durante 24 horas para aprender. E se reiterasse, ou se cortasse o lacre, a punição era mais forte. O projeto, na verdade, vai dizer o seguinte: pode fazer isso que já se faz, que já se pode fazer se for colocado por decreto. Nós, até brincando na sala de comissões, até por uma questão de deferência ao vereador propositor, vereador Godoy, e até para estender a mão para uma proximidade que ele reclamou na última sessão, nós assinamos o parecer e tal. Mas é mais ou menos como o vereador Lívio disse, vai autorizar aquilo que já podia ser feito. Mas, enfim, é preocupante. É a preocupação do vereador e de todos nós, claro. De certa forma, isso vai sair divulgado amanhã na imprensa. As pessoas estão vendo na internet e vão discutir. Tem projetos que tem que... Eu estava falando na reunião com o prefeito há pouco. Tem projetos que têm que ser polêmicos para a população discutir e xingarem o vereador que propôs, elogiar, discutir com o vizinho e tal. Eu ia entrar com um projeto de lei, vou fazer como forma de indicação, apresentando o modelo de um projeto de lei que quero fazer com relação aos vasos nos cemitérios. Não vou fazer como projeto de lei para que não tenha aquela questão de vício e origem, aquela história toda que nós discutimos na outra sessão. Mas na próxima sessão vai haver uma indicação apresentando isso. Vai ter discussão para tudo que é lado. Vão me xingar, vão me elogiar, mas a verdade é que tem que haver a provocação. E isso o vereador está fazendo. Então, nesse sentido, e como forma de estender a mão, a aproximação, eu vou votar favorável. Continua a discussão, o projeto número 52, com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoiber. Senhor presidente, senhores vereadores, creio que esse projeto ele tem realmente esse caráter provocativo mesmo, vereador Fernando Malon. Não provocativo único e exclusivamente ao executivo, mas à população. E eu acho que é oportuno que nós o façamos no momento em que a água ainda não acabou. É importante que nós estejamos atentos e façamos alguma manifestação. Já nos manifestamos na última sessão a respeito da possibilidade de falta de água, creio. É bastante oportuno o projeto, né? É claro que os artigos falam sobre em caso de risco de desabastecimento, que a situação tem que ser caracterizada pela declaração de estado de alerta. É claro que
existem alguns quesitos para que isso aconteça, não é assim, a bel prazer, conforme queira fazer, né? Existem requisitos para que isso aconteça, mas creio que a principal função de se fazer essa discussão nesse momento é também repercutir junto à sociedade. Eu não vi, mas eu tenho certeza que o presidente já postou no Facebook, estamos discutindo sobre falta d'água, né? Então, essa repercussão acontece, amanhã estará estampado nos jornais, as rádios estarão falando, a população vai começar a se conscientizar um pouquinho mais, porque ainda não está faltando, mas, segundo informações, a água já não está mais, o senhor mesmo falou, né? A água não está mais vazando por cima do reservatório. Então, começamos a nos preocupar. Segundo informações, entra uma frente fria quarta-feira, mas vale a pena essa discussão, vale a pena a gente aqui repercutir para que a população também comece a se preocupar com isso. Lembrar que é função da prefeitura oferecer o serviço, é função do executivo entregar água potável à população, mas é também responsabilidade da população fazer a sua parte. Então, e de que forma fazer a sua parte? Evitando o desperdício. Acho salutar essa discussão, todos os pontos de vista creio que são importantes, creio que são fundamentais para que essa discussão possa acontecer, e nesse sentido, só por isso, acho que já vale a pena a apresentação do projeto. Pois não. Pois não. O senhor colocou na sala das comissões um negócio que foi muito pertinente. Muita gente vai dizer, mas eu pago a conta de água, portanto posso usar água como eu bem quiser. E não é bem assim. Porque a água que ele está extrapolando o uso vai faltar para alguém que talvez esteja precisando por uma questão de saúde, por uma questão de sobrevivência mesmo. Então, não é porque a pessoa paga a água, ela pode usar a água como bem entender. Isso é um bem comum, é um bem esgotável, não é inesgotável, ele é esgotável e deve ser usado com muita parcimônia. Só quis colocar essa manifestação de Vossa Excelência, que eu achei muito pertinente. Ok. Seria isso, presidente. Obrigado pelo tempo. Eu concedo a palavra ao vereador, autor do projeto, vereador César Goulart. Senhores vereadores, senhor presidente, então, na verdade, o vereador Fernando Malon e o vereador Pete captaram um pouco do sentido da coisa. Eu sei que o prefeito pode fazer por decreto, mas eu acho que a Câmara de Vereadores se manifestando de uma forma oficial sobre o assunto, quem tem a ganhar a sociedade. E, inclusive, nós temos um número significativo, o Edson me passou, mais de 50 online nos assistindo, fora as redes sociais, e levando o debate. Eu acho que isso funciona. Claro que não é simplesmente para fazer uma lei, mais uma lei, para fazer mais um calhamaço de leis aí que não funciona. Não é esse o objetivo. É fazer uma lei que realmente funcione, uma lei que realmente tenha aplicação, não só uma daquelas que não funcionam e tudo mais. Então, o objetivo é fazer funcionar e lembrar o prefeito de uma forma positiva, não quero dizer que ele é esquecido nisso, que pode fazer valer isso. Vereador Lírio, quanto à sua fala, evidentemente que eu respeito o seu posicionamento e agradeço por ter também contribuído para que o debate viesse hoje aqui, mas dizer o seguinte, eu só não concordo com a forma de Vossa Excelência pensar, dizer, eu vou ver melhor, eu acho que não vai faltar, é melhor, porque é disso que o poder público, é disso que a população está cansada, é a gente esperar a tragédia acontecer para daí sim tomar uma atitude. O que eu quis propor aqui é propor hoje, com pressa hoje, porque essa é a previsão do tempo errar e não chover fim de semana. Aí nós vamos, na segunda que vem, discutir uma aprovação da lei que já pode estar em vigor. O meu objetivo é agilizar o processo. É não esperar a tragédia acontecer para aí sim levarmos ao debate. Quanto a saber mais do SAMAI, vereador, eu vou lhe adiantar o que disse, teve entrevista de um representante do SAMAI hoje na 89, que disse que sim, já está faltando água em alguns pontos. O próprio, alguém que possa dizer pelo SAMAI, tenho certeza que ele não daria entrevista em nome do SAMAI, eu não sei se foi o Thelma, eu não sei quem foi, mas disse que já tem falta de água em alguns pontos do município. E mais uma, essa lei foi enviada, ela foi enviada por e-mail para todos os vereadores, hoje com a pauta, por volta das 11 da manhã. Teve das 11 horas até as 7 horas para conversar com o diretor do SAMAI, para a gente chegar com um debate construtivo. A matéria é enviada a todos os vereadores justamente para nós ganharmos tempo e discutirmos durante o dia. Nós tínhamos 8 horas para discutir. Então, eu vejo que nós podíamos ter feito isso hoje e ganhar tempo, vereador. Então, eu respeito o seu ponto de vista, mas eu quero dizer o seguinte, não vamos esperar a tragédia acontecer, vamos se antecipar a ela. Isso aqui é o objetivo da lei. Agora, vai faltar água, diretor? Não sei. Aí falta, aí a gente discute a lei.
Então, só dizer o seguinte, nós temos assessor parlamentar para agilizar esse processo, nós temos nós mesmos como agente de multiplicação disso, e o meu objetivo é esse, o senhor quer uma parte, o senhor fica à vontade. Na verdade, o que eu me coloco da situação é que, vamos ver, na questão, o projeto em 8 horas decidido, votação, acho que tem projeto que fica 15 dias na casa. Agora, dizer que realmente a situação da água, eu tive conversando e nós temos bastante água, eu acho que o Márcio passa lá, claro, deu uma diminuída. E quanto à falta de água, acontece porque é o seguinte, até outro dia tínhamos o problema aqui na Antônio Casmudo que não tinha cano, a espessura suficiente para mandar água para lá para João Paulo. Então, na verdade, não é questão de, às vezes, de que está faltando água por causa disso, daquilo. Na verdade, umas coisas que foram resolvidas e estão resolvendo nos bairros, aí, ampliando o número do tubo, com ampliação com tubo mais grosso. Então, na verdade, eu realmente, sabe, acho muito toque de caixa o seu projeto. Obrigado. Eu, mais uma vez, agradeço a manifestação, respeito demais, e concordo, foi rápido mesmo. Por isso eu fiz questão na sala das comissões explicar o objetivo da pressa, para que nos entendam por que eu quis que esse projeto corresse a toque de caixa, como diz o vereador Lírio. Porque a iminência da falta de água é agora. Se a gente colocar o trâmite normal da Câmara de Vereadores, vai voltar a chover já, aí acabou. Aí o cara vai lavar carro, vai lavar calçada, e eu acho que tem coisas que a Câmara de Vereadores tem que fazer rápido. Assim é com o Poder Executivo. Quando o Executivo morre de pressa lá, vê se eu sento em processo aqui, ou melhor, em procedimento. Não, a gente toca a toque de caixa, porque é importante para o Executivo. Agora, isso não é importante para o Legislativo e para o Executivo, é importante para a população são-bentense. Por isso, eu pedi com rapidez. Mas, vereador, evidentemente, eu respeito muito o seu posicionamento, e concordo, foi rápido mesmo, mas eu queria explicar o porquê da rapidez. Esperar mais 15 dias, talvez não tenha mais necessidade, os danos já estão sido todos potencializados. Eu agradeço os debates e acredito que esse debate, sim, vai repercutir de forma positiva, porque a sociedade vai saber do nosso problema, aqueles que ainda não sabem. Continua a discussão. Eu também gostaria de fazer uma colocação em relação a esse projeto e dizer que esse projeto nos chama a atenção mais uma vez de que nós continuamos retrocedendo no tempo. Já agora discutimos a questão dos postos de fiscalização. Aqui, se nós voltarmos atrás, eu cito algumas casas, se for o caso, onde existem cisternas construídas ainda, tempo do nosso antepassado aí em São Bento funcionando. Nós aprovamos, não foi durante meu mandato de presidente, mas nós aprovamos no mandato que nós estávamos na Câmara de Vereadores, juntamente com o vereador Lírio, o vereador Fernando Malão, nós aprovamos uma lei de que as construções devem ter uma cisterna construída para a captação da água que ela produz com o seu telhado da casa. Aí nós vamos abrir, cada um lava seu carro, sua casa, faz o que quiser, quer molhar a rua com a água da cisterna. Seria uma coisa. Eu não sei se está sendo cumprido isso aí, mas até o projeto, na época, ele trazia no seu original uma elevação em metragem quadrada muito pequena, nós elevamos um pouco mais, até para que as pessoas de mais posse construíssem uma cisterna para então fazer o uso da água da maneira que eles quisessem. Mas eu sou totalmente favorável ao seu projeto, presidente, mas gostaria de dizer que também poderia ser verificado isso lá na Prefeitura, se está sendo cumprido com as edificações que estão sendo construídas. Não estou dizendo que isso é uma questão de agora, mas é uma questão que vem desde lá. Se eu não me engano, foi em 2003 que nós aprovamos esse projeto, obrigando as construções a terem a cisterna para fazer uso da água da melhor maneira que eles acharem necessário. Muito obrigado. Ninguém mais querendo se manifestar, o projeto de lei número 052/2014 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Devolvo os trabalhos da mesa diretora ao vereador César Godoy. Solicito ao vereador Pete para que faça a leitura do requerimento de número 67, de 2014. Requerimento número 67, 2014. Senhores vereadores, o vereador que este subscreve, amparado pelo regimento interno em seu artigo 288, e depois de ouvido o nobre plenário, vem muito respeitosamente solicitar a dispensa de interstício para a segunda discussão e votação do projeto de lei número 52, 2014, do Legislativo Municipal, por se tratar de matéria urgente e relevante para o município. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2014. Assina o vereador César Augusto Acorce de Godoy.
Transmito a condução dos trabalhos ao vereador Edi. Assumindo os trabalhos dessa mesa diretora, eu coloco em discussão única o requerimento número 67/2014, de autoria do vereador César Augusto de Godoy. Está em discussão o requerimento. Ninguém... Só para Autor, com a palavra o vereador autor do requerimento. Senhores vereadores, eu pedi a quebra do interstício justamente tendo em vista o que eu entendo por urgente aprovação, ou melhor, a votação da lei que discute sobre a punição para quem desperdiça água. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento número 067/2014 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento número 67/2014. Devolvo os trabalhos da mesa diretora ao vereador César Augusto de Godoy. Senhores vereadores, estão inscritos na palavra livre 7 vereadores, dispondo cada um de até 5 minutos para se pronunciar. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça o sorteio do vereador que usará da tribuna. Eu me abstenho Perdão, pois não? Eu me abstenho Ah, sim. Então, são 6 vereadores, mas vamos manter 5 minutos. Creio que é suficiente, senhor vereador. O senhor é o vereador Ricardo, é o vereador de número 6. Vereador Tirso, com a palavra por até 5 minutos, senhor. Senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Aos que nos escutam, que nos ouvem, a imprensa. Só peguei esse momento aqui para voltar um pouquinho no tempo, que na discussão da semana passada, houve uma discussão bem interessante com relação ao Instituto de Planejamento. E foi uma das primeiras reivindicações que a gente colocou aqui no começo da gestão, no ano passado, de que se pensasse seriamente em se fazer um Instituto de Planejamento e Urbanismo para a nossa cidade. Entreguei, inclusive, uma minuta da lei do IPUC de Curitiba, né? E acho que com a audiência pública talvez isso aí retorne à discussão e realmente seja levado a sério essa questão do Instituto de Planejamento. Esperamos que esse Instituto saia do papel e que ele seja maior que qualquer grupo político ou econômico da cidade e que faça planejamento na nossa cidade para curto e longo prazo, tanto com relação à construção, com relação ao urbanismo, ciclovias, transportes, tudo o que possa vir dele, e definir essas diretrizes a longo prazo para o nosso município. E, mais que tudo, que o prefeito acate as sugestões e as regras que esse Instituto futuramente delineia para a nossa cidade. Eu acho que isso vai ser muito importante e eu acho que esse é o passo que nós devemos dar para o futuro dessa cidade. É só isso, só colocar esse lembrete e dizer que estamos apoiando claramente a discussão com relação à implantação e à formação do Instituto de Planejamento para o nosso município. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Edi, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham com sua presença, quem nos acompanha pela internet, a imprensa que sempre tem nos prestigiado, funcionários dessa casa, assessores. O que me traz a essa tribuna no dia de hoje, eu tinha diversos assuntos aí, talvez eu fique em dois só, tem diversos itens aí, mas rapidamente vou ficar em dois, até porque o tempo é curto.
Mas os senhores devem estar lembrados de que este vereador fez uma solicitação para que o prefeito municipal e sua equipe técnica determinasse um lugar lá no terminal rodoviário para que os táxis ou carro particular pudessem parar na parte de baixo do terminal rodoviário para carregar, para apanhar as pessoas de idade, pessoas com muitas bagagens. E aqui os senhores podem ver em minha mão aqui, ó. Isto aqui, ó, senhores vereadores. Isto aqui são multas aplicadas agora, no último dia aqui tem multas aplicadas devido aos táxis se dirigirem para a parte de baixo para carregar as malas e as bagagens que essas pessoas de idade trazem, e eles não têm condições de subir a escadaria com aquilo, porque a rodoviária é complicada. E os táxis também não se propõem mais a descer a pé e carregar tudo aquelas malas pelas escadas lá, para as pessoas poderem pegar o táxi e se deslocar ao seu destino. Eu vou fazer chegar essas multas ao diretor do trânsito. Lá agora os funcionários do departamento de trânsito da prefeitura, deve ter algum de guarda lá, para multar as pessoas que entram no pátio de baixo para carregar as pessoas aqui. Só aqui, ó, só no dia de sábado eu recebi 3 multas de carros que foram lá embaixo fazer a apanha da cidade. E os senhores devem estar lembrados que faz mais ou menos 8 meses que eu pedi isso aqui. Se eu sou o prefeito, eu conversei com o prefeito pessoalmente, e o prefeito disse que depende de uma autorização, não depende de uma autorização, depende de uma conversação com a empresa que detém o estacionamento rotativo em São Bento. Se eu sou o prefeito de São Bento, qualquer um dos senhores, eu determino de que aquela vaga é para o táxi encostar lá, para carga e descarga de passageiros que ali precisam usar o terminal. Não é possível. Ele disse para mim, não, eu preciso porque tem um contrato, concordo que tem um contrato, concordo que ele não pode romper um contrato, que ele pode ser acionado, mas eu tenho que ver o bom senso da equipe dele, de conversar com a empresa que detém isso aí, para que essa empresa ceda uma daquelas vagas ali para o estacionamento, que não é possível, eu não sei, eu tenho a impressão que às vezes a gente fica aqui na Câmara de Vereadores falando para as paredes. Eu não quero me indispor nem contra A, contra B ou contra C, mas às vezes eu sou obrigado a dizer que eu não posso concordar com isso aqui. Entende? Está aqui 3 taxistas, são amigos nossos, 3 carros diferentes aqui, ó, multados no mesmo dia, porque foram lá fazer a panha lá embaixo das bagagens daquelas pessoas de idade que não têm condições de carregar. Então, eu vou mais uma vez fazer a solicitação aos senhores vereadores para conversar, para nós ir lá, demarcar o show. Eu vou entrar em conversação com o diretor do trânsito, que é o seu Arno Raimann, para ver o que ele diz a respeito disso aqui. Porque eu não sei, não dá para concordar. Também, rapidamente, que o tempo está curto, dizer que no lançamento do carnê de IPTU, a prefeitura não deveria lançar a reposição anual para os funcionários públicos. Esses, ou se lançar 1,21% só, porque eles não ganharam aumento, então eles não podem pagar o IPTU com a reposição anual que dá. Tem que ser 1,21% para todos os funcionários públicos de São Bento do Sul. Os demais, tudo bem, nós vamos pagar. Mas esses deviam ser privilegiados, porque eles também não receberam aumento, então eles não têm como pagar essa, até eles podem chorar lá. Se o presidente me dá só mais um minuto, senhor presidente, ou 30 segundos, 30 segundos, ó. E eu gostaria também de que o prefeito e a equipe dele, financeira dele, comece a prestar atenção na questão do aumento do funcionário público. Ficou 7,18 para trás, já está atrasado. Esse ano nós vamos ter mais um pouco, daqui a pouco nós vamos ter aí 15%, 16%, 14%. Não há mais prefeito que consiga buscar isso aí. Então, eu acho que é bom eles ficarem em alerta nisso aí, porque de repente os funcionários públicos vão ter um prejuízo muito grande. E também gostaria de dizer que a Secretaria de Saúde preste bem atenção na questão dos remédios, inclusive citado pelo jornalista Espeto, na coluna dele, de que remédios de uso continuado estão faltando em alguns postos de saúde. E isso não pode acontecer. Pode faltar qualquer tipo de remédio.
se busca lá, mas o remédio continuado não. Se a pessoa tem que tomar o remédio hoje ou amanhã, ela não pode esperar uma semana, porque ela morreu. Ela morreu, ela é continuado, por causa disso, diz isso. E isso é uma lei do Ministério de Saúde. Eu acho que, então, é importante que a Secretaria fique atenta a esse problema, para que não aconteça problema mais sério lá na frente. Muito obrigado pelo espaço a mais, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos brinda com a sua presença aqui hoje, internautas, membros da imprensa, 2 assuntos me trazem no dia de hoje. Estou encaminhando para a próxima sessão uma moção pedindo ao prefeito para que nos envie um projeto de lei de iniciativa do Executivo. Eu ia fazer do Legislativo, mas para evitar discussões sobre vício de origem, aquela história toda, e até para não colocar em choque os critérios que o prefeito e sua equipe entendam, né? Mas para estabelecer normas para a questão dos vasos nos cemitérios. Nós tivemos a discussão, o vereador Ide colocou rapidamente na última sessão, sobre a questão de ter mexido nos vasos, todos e tal. Isso deu uma grande celeuma na cidade. Eu fui lá no cemitério central, meu pai está enterrado lá, existe uma placa homenageando minha esposa lá, eu fui lá ver. Existia um técnico da Saúde Pública de São Bento do Sul, explicando a todos os problemas que estavam acontecendo com relação aos vasos que não permitem o escoamento da água e que deixa a água represada e que daí pode criar os focos de dengue. Ele explicou muito bem. Eu não vi, ele disse, nós não quebramos nenhuma lápide, não fomos nós, se alguém quebrou, não fomos nós da prefeitura no que fizemos. O que eles tiveram que fazer, sim, foi virar todos os vasos. Alguns vasos até choca a imagem, porque eles estão embutidos no tampo do túmulo. Se a água ali dentro, ela vai cair lá dentro do túmulo, isso vai escoar pela terra, não vai ter problema, não vai acumular lá dentro, né? Até porque, por mais verdade que seja, sempre entra água nos túmulos. Mas o que não poderia ser feito isso. Muita gente estava lá, todas as pessoas com quem eu conversei naquela manhã admitiram que estavam errados, agradeceram as orientações e se comprometeram a fazer as mudanças. Eu peguei os vasos do túmulo do meu pai, virei, levei embora, pedi que fizessem os furos ou fazer de forma que não ficasse mais água. Então, eu estou fazendo isso aqui, como eu vou fazer um projeto de lei, mas eu vou pedir ao prefeito que mande, já conversei com a sua assessoria, dizendo o seguinte: fica proibida a colocação e manutenção de vasos de flores, floreiras e outros recipientes destinados à colocação de flores nos cemitérios do município de São Bento do Sul, todos particulares, inclusive, que não possuam condições de escoamento de água do seu interior. Os titulares dos túmulos e jazigos que possuam vasos de flores, floreiros e outros recipientes destinados à colocação de flores, em desconformidade com esta lei, terão um prazo de 30 dias a contar de início de sua vigência para promover adequações ou retirada dos mesmos. O não atendimento autorizará o Poder Executivo a fazer a retirada dos mesmos e a sua inutilização. Tem gente que não faz por desconhecimento. É o caso da minha família. Nós fizemos errado e arrumamos. Tem gente que não faz por comodismo. Isso não vai dar problema. Qualquer um de nós que vá hoje no cemitério para visitar seu ente querido e que está com o seu vaso regular, pode pegar dengue lá no cemitério, porque está tendo focos de dengue em São Bento do Sul, no cemitério. A situação é muito grave, a população tem que acordar, e é como eu disse, isso aqui tem gente que vai me xingar. Outro artigo diz que para ser proibido entrar nos cemitérios os vasos de flores, aqueles tal de vasos de plástico, que venham cobertos por sacos plásticos que impedem o escoamento da água e vai ficar água ali e vai gerar mais um foco. Tem municípios no Brasil que não permitem mais vaso nenhum. Não tem mais vaso. Tem uns que não permitem mais
trazer os vasos sem escoamento. Esses descartáveis que compra e já leva lá e depois vai embora. Enfim, tem legislações de diversos modelos. Eu procurei não ser muito rígido. Nós não vamos inutilizar os vasos que são de pedra, que estão arrumados, tudo tal. É só arrumarem. As pessoas têm que fazer a sua parte. Da mesma forma que a gente se preocupa com o consumo de água, tem que se preocupar cada um a fazer a sua parte na questão da saúde, especificamente a dengue. Segundo assunto, se me permite, rapidão. 7 minutos, 6 segundos. O senhor prossiga por mais Tá, um minuto. obrigado. Quimioterapia de novo. Estou feliz. Estou esperançoso. O jornalista Pedro Esquiba fez uma matéria muito completa e bem detalhada na semana passada, contando a história toda de como está a quimioterapia. O Hospital Maternidade da Família cedeu um espaço para a Oncoclínica de Jaraguá, para fazer no hospital, e não mais no CEMOX, porque tem que ser um hospital, se não informar, um hospital filantrópico, o espaço para fazer uma oncoclínica. Vai ser preciso mais ou menos R$150 mil de recursos para fazer a reforma. Acho pouco até. Está se buscando verba do governo estadual. O prefeito disse que se não conseguir até março, porque tem os prazos eleitorais, o município se compromete a botar esse dinheiro. A Oncoclínica deve gastar mais uns 150 mil para os equipamentos. O Dr. Luiz Carlos Estebel garantiu que ele vai investir essa parte. Vamos poder ter cirurgias oncológicas em São Bento. O Dr. Luiz Carlos Estebel já disse que tem a sua equipe pronta para fazer isso. Está dependendo agora é a CIR ou a estadual? É a CIR ou a CIB, vereador Pete, que foi secretário? Lembra? A CIB. É para autorizar de novo a ser feito esse serviço de quimioterapia em São Bento do Sul, no hospital. Vai ser feito agora em setembro. O Dr. Luiz Carlos Estebel disse para o jornalista Pedro Esquiba que está muito esperançoso que tudo fique pronto, com reforma, com tudo, questões legais, burocráticas, até junho, mais ou menos. A coisa vai acontecer. E o Pedro Esquiba, que nós conhecemos, é um cético, é um crítico, diz que está muito esperançoso também. Então, a coisa está caminhando. Estamos muito felizes por isso. Nós nunca deixamos de brigar por isso e a coisa está correndo atrás. Eu só quis deixar esse registro, falo com mais tempo em outro momento. Obrigado, senhor presidente, pelo espaço a mais. Para fazer uso da palavra, eu transmito a condução dos trabalhos ao vereador Edmar Geraldo Salomão. Assumindo os trabalhos dessa mesa diretora, eu concedo a palavra ao vereador César Godoy por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou pedir a atenção do vereador Fernando Malon e da ex-vereadora Adriana Rujanoski, porque tem um pouquinho da fala dos dois, vou mencionar os dois. Vereador Fernando Malon, o senhor nem bem terminou de falar sobre a questão do cemitério, meu celular vibrou porque alguém me marcou no Facebook falando assim: César, olha que absurdo o que acontece no cemitério, isso é uma falta de respeito e tudo mais. Eu digo isso, se a pessoa estiver me assistindo agora, vixe, isso aí nunca mais volta a mim para nada. Mas o que eu vou dizer assim é da dificuldade, eu não estou me fazendo de coitado aqui. O vereador Lírio, o vereador Fernando Malon, o vereador Ed, já foram vereadores mais vezes, já foi prefeito. Convenhamos, não estou me fazendo de coitado, mas não é fácil ser vereador. Não é fácil, porque se a gente respira errado, cai o mundo em cima da gente. Agora, tá errado esse negócio do cemitério, ponto. E eu vou dizer em alto e bom tom, não é culpa do prefeito esses dias. E numa lanchonete da cidade, eu vi um cidadão falando assim: mas olha o prefeito que a gente foi arrumar mesmo, agora obrigou a gente a comer maionese em potinho, não pode ser mais em bisnaga. Porque mudou, né, a vigilância sanitária. Mas o que o prefeito tem que ver com isso? Só falta de chuva, não ser culpa do prefeito também. E assim, eu falo porque isso realmente é complicado. Eu digo assim, eu entendo o carinho daqueles que... Obrigado, Marcinho, pela agilidade. Foi o senhor que colocou? Foi você? Foi lá dentro? Bom, quem colocou, obrigado. Quero dizer assim, eu entendo isso, é difícil, mas, gente, tem que ser feito. Não pode proliferar a dengue por causa desse tipo de situação. Existem alternativas. Então, eu só queria mencionar a sua fala, vereador, porque não é fácil. Convenhamos, precisa ter estômago. Eu fui autor de uma lei que foi bastante debatida aqui, que é a da questão dos animais. Senhores vereadores, senhor prefeito, equipe que nos assiste, qualquer um sabe, qualquer um não.
Muitos sabem. Eu proponho a lei, os senhores votam a favor, contra, e ela é aprovada ou rejeitada, mas no caso foi aprovado. Ou seja, não se pode praticar atos de crueldade contra animais. Eu sou autor da lei, sou defensor, assim como o vereador Ricardo Malinowski é também, assim como o Márcio é e todos são. Mas não é por causa disso que eu tenho que buscar os animais que são maltratados na rua e deixar na minha casa. Porque eu estou recebendo uma enxurrada de ligação dizendo, César, vem buscar, tem um gatinho, tem um cachorrinho. Eu não posso. Se for pela mesma analogia, os senhores que votaram a favor têm que buscar junto. Mas não é assim que funciona. Eu só faço desabafo porque é difícil mesmo. E aonde eu queria falar da vereadora Adriana é que, se eu não estiver enganado, foi a senhora autora daquele projeto de lei que dispõe sobre a proibição de consumo de bebidas alcoólicas em logradouros públicos e da outras providências. Foi a senhora, não foi, vereador? Eu admiro muito porque é um projeto que ele gera certa antipatia, vamos dizer assim, mas, vereador, a sua lei não vem sendo cumprida. Assim, acredito não, tenho certeza que não vem sendo cumprida. Assim como um sem números de lei em São Bento do Sul não vem sendo cumprida. E um cidadão da cidade teve a ideia de fazer pequenos lembretes, avisos, dizendo proibido beber em via pública, para distribuir, porque ele é o Sandro, ele me deixa falar o nome, não tem problema, ele cuida e explora comercialmente aqui o parque, e amanheceu com um monte de garrafa, bebida e tudo jogado no chão. Além de beber em via pública, jogaram no chão o restante. Nós temos que cumprir as leis, nós temos que exigir o cumprimento dessas leis, por mais difícil e inviável que seja. Porque o que está acontecendo hoje, político ladrão e corrupto já estamos acostumados, a nível federal, devo dizer, não municipal, porque isso, graças a Deus, desse mal não sofremos. Mas o que está acontecendo é um descrédito com as leis que são aprovadas aqui. É recorrente ver, mais uma lei para a gente ver e não ser cumprida. Nós precisamos dar cumprimento. E eu cito a da vereadora Adriana Rujanoski, porque basta ir àquele posto Ipiranga, se eu não me engano é Ipiranga, no Trevo, é Ipiranga? Texaco? Eu não vou dizer a bandeira, é Ipiranga? Então é no Ipiranga. Gente, oi? Pergunta lá no posto Ipiranga, é lá. A bebedeira lá, em fim de semana, principalmente à noite, é um negócio absurdo. Tanto que o comércio local ali, a locadora, a revenda de carro, eles investiram em grades para tentar coibir a entrada de carros e a bebedeira lá. Porque daí quebravam coisa, pichavam. Tem que parar com isso aí. Nós temos que efetivar o cumprimento da lei. Se precisa da polícia militar para isso, a gente precisa fazer. Eu queria dizer só sobre esse assunto para alertar desse tipo de coisa. Nós temos que cumprir as leis. Presidente, eu vou lhe pedir também 40 segundos, que está acabando meu tempo. E também dizer somente duas coisas. Corupá ressuscitou a intenção de reindexar território de Rio Natal, Ano Bom, para Corupá, tirar de São Bento do Sul. Eu vejo esse ato, me perdoe a franqueza, e os vereadores lá de Corupá, como uma politicagem pura. Porque eu li uma entrevista do vereador de Corupá que disse o seguinte, está publicada na internet, está dizendo o seguinte, o vereador de Corupá: nós temos que aproveitar o momento, ou seja, de o prefeito de São Bento do Sul ter a mesma filiação partidária que eu tenho, para aproveitar e conseguir essa indexação. Primeiro, que o prefeito Fernando Turi, que já disse taxativamente que é contrário, numa edição do Jornal da Cidade, contrário a essa indexação. Segundo que, se o vereador acha que isso é garantia de que vai conseguir uma parte importantíssima da cidade para eles, eu já digo em alto bom tom, não tem a mesma filiação partidária que ele. E se é esse o parâmetro dele, já sou contrário. Eu não sei o nome do vereador, não tem o nome na entrevista, mas eu não tenho aqui, vereador. Então, é que isso aí é o seguinte, eu estou com um parecer jurídico aqui, do IBAN e tudo mais, do ano passado, muito novo. Primeiro que seria necessário um plebiscito entre as cidades. Seria necessário ouvir a população são-bentense, a população de Corupá, e esse plebiscito deveria ser convocado pela Assembleia Legislativa do Estado. Vamos começar por aí, um plebiscito para dizer, nós temos 80 mil habitantes, eles têm 15, 20. Vamos começar por esse parâmetro. Segundo, que a legislação não diz, ou seja, é impossível, mas é completamente impossível São Bento do Sul perder aquela área. O que precisa, na minha modesta opinião, já disse ao prefeito Tamanini de Corupá, é ele sentar com o prefeito de São Bento do Sul e resolver as arestas que tem com aqueles moradores que eventualmente usem o serviço público de Corupá. Se fosse assim, nós temos que repleitear um pedacinho de Fragosos e dali vai. Não é assim que funciona. Senta e conversa, agora a solução é mais drástica, pega um pedaço de terra nossa e está resolvido. Não é assim que funciona. Por fim,
Não tenho absolutamente nada contra o seu Arno, pessoa que eu admiro muito do Detru, conversei com ele muito durante essa semana. Só tive esse problema que eu achei desrespeitoso, mas admiro muito a pessoa dele. Vi hoje que o Cássio Sherper esclareceu que, diferente do que foi me respondido no pedido de informação, existe sim lei que regulamenta o trânsito pesado na cidade, a Lei 201 de 94. Ou seja, tem que pesquisar mais antes de responder aos vereadores para não responder de forma incompleta. Então, só queria registrar isso, é pessoa que admiro, mas que também é pessoa que cobra. Me dá uma parte, vereador. Claro. Eu vou lhe pedir uma parte na questão que o senhor está falando sobre a anexação da região de Ano Bom ao município de Curupá. Eu até vou deixar para outra sessão para falar. Eu tenho os jornais aqui, nas declarações do prefeito de Curupá, o Tamanini, declarações do presidente da Câmara, dos vereadores, se colocando favorável e argumentando uma série de coisas de que... Tá, eu vou voltar a falar aquilo que eu disse uma vez para o vice-prefeito Dieter Werner, lá no exercício do mandato, eu fiz uma proposta a ele para que... Curupá não desistiu da área que hoje pertence a São Bento. Vou usar isso na próxima oportunidade, mas só gostaria de dizer o seguinte: a mesma proposta nós, vereadores de São Bento do Sul, temos que fazer ao município de Curupá, já que nós temos a Rota das Cachoeiras, e eu falei naquela ocasião também, nós temos a Rota das Cachoeiras, que a manutenção de acesso à Rota das Cachoeiras é feita pelo município de São Bento do Sul. Lá, em Rio Mandioca, quando você se acessa à direita, você chega na Rota das Cachoeiras. Então eu disse assim, então vamos fazer uma troca. Curupá fica com o Ano Bom e vocês nos dão a Rota das Cachoeiras. Não, isso nós não podemos fazer. Então nós vamos começar um movimento também aqui na Câmara de Vereadores, reivindicando a Rota das Cachoeiras para que seja anexado ao município de São Bento do Sul. Vamos ver daí como é que fica a situação. Porque essa história de dizer que quer pegar no Bom, Rio Natal, não sei o quê, por causa da produção que ela tem, nós não podemos concordar. Já nós dizíamos isso em 89, 90, 91, 92, quando o prefeito então era o saudoso Lourenço Schreiner, já se discutia isso aí. Depois caiu no esquecimento e agora estão levantando. Muito obrigado pela parte. Então, eu agradeço. E, para finalizar, dentro do jornal que o vereador Ed me deu, diz o prefeito de Corupá, Tamanini, se estão preocupados em prestar serviço para aquelas pessoas, porque simplesmente não o fazem, alfineta. Por que ele não sobe a serra e conversa com o prefeito, que é do mesmo partido que ele, como diz o presidente da Câmara de lá? Está na hora de parar de falar e fazer um pouco mais Corupá. E parece, qualquer um que leia as entrevistas, está tudo certo já. Só falta combinar com a gente, o resto está tudo pronto. Senhores vereadores, obrigado pelo excesso de tempo, bastante excesso, agradeço. Eu devolvo os trabalhos dessa mesa diretora ao vereador César Augusto de Godoy. Obrigado, vereador Ed. Próximo inscrito, vereador Peti, com a palavra. Só um pequeno questão de ordem, o vereador me esclareceram aqui, é o Alceu Gimar Moretti, do PMDB de Curupá. Senhor presidente, senhores vereadores, a cada um dos senhores e senhoras que estão presentes aqui no plenário e a cada um daqueles que nos assistem pela internet, duas participações apenas, tenho certeza que não iremos extrapolar do tempo. Eu quero me manifestar também com relação a essa questão dos cemitérios e concordar com aquilo que foi dito tanto pelo vereador Fernando Malon quanto pelo vereador Godoy, no que diz respeito à responsabilidade que cada um tem de cuidar do seu espaço, que é seu espaço, que nós temos que ter essa responsabilidade. A dengue é algo terrível, o Rio de Janeiro sofre muito com dengue. São Bento agora teve alguns casos que se manifestaram, não foi só no cemitério, houve outros focos de dengue, nós não temos nenhum caso, fora salvo engano, manifestado de dengue, mas se os focos estão ali, nós precisamos combater. Talvez houve um excesso na primeira medida. Talvez houve um excesso na primeira medida que deixou aquilo que parecia que passou um vendaval pelo cemitério, e isso chocou as pessoas, naturalmente chocou, mas não é, na minha opinião, nada errado o que está sendo feito agora. Orientar as pessoas para que coloquem os seus vasos de forma adequada, e aí o projeto de lei que Fernando Malon se propôs a fazer, mas que o Executivo irá tramitar para essa casa,
acho de uma correção extraordinária, afinal de contas vai só oficializar algo que nós já sabemos que deve ser feito dessa forma, ou seja, não devemos deixar a água parada. E não é só no cemitério. Na nossa casa também, nos nossos quintais, nas borracharias, enfim, temos que fazer uma varredura. É responsabilidade também da população cuidar da sua saúde. A saúde é dever do Estado, mas também é dever de cada cidadão. Cada um tem que cuidar da sua também, assim como outras ações. Por isso, eu quero me manifestar também convidando os senhores vereadores, a pedido da presidente da USBAN, para uma capacitação de lideranças comunitárias que vai acontecer aqui nessa casa, no dia 15, sábado, a partir das 8 horas da manhã. Veja a programação: capacitação para lideranças comunitárias, políticas públicas e cidadania, a segunda parte, obrigações tributárias e assessoria das entidades sem fins lucrativos e o papel da associação na comunidade. É de fundamental importância que as pessoas se capacitem para ocupar um cargo, seja na associação de moradores, seja como vereador, seja em qualquer posto que você vai ocupar. É importante que você se capacite, que você busque entendimento, busque conhecimento. E hoje nós temos esta oportunidade, e fica o meu convite, a minha convocação, a todas as pessoas que têm interesse em participação comunitária, que venham aprender, que tirem um pouco do seu tempo, deem um pouco do seu tempo para aprender um pouco mais com pessoas capacitadas, gabaritadas. Um mestre em arquitetura e urbanismo, mestre em geografia, um mestre em economia, vem para São Bento para falar para as lideranças comunitárias de São Bento do Sul. É uma oportunidade de ouro para todos aqueles que têm nas suas mãos os destinos das suas associações. Então venham participar no dia 15 de fevereiro, a partir das 8 da manhã. As inscrições devem começar às 7h30, porque 8 horas está marcado o começo das palestras. E então fica aqui o convite a pedido da presidente da USBAN, Sueli Zacaluzny. Além disso, eu quero também falar a respeito da primeira etapa do Catarinense de Automobilismo, que vai acontecer também nesse final de semana, dias 15 e 16 de fevereiro, no Autódromo Municipal Lourenço Schreiner. E não fiz uma indicação, até porque eu verifiquei apenas ontem à noite, não daria tempo de tramitar para hoje a indicação, mas eu gostaria de pedir à bancada governista que fizesse um apelo ao secretário de obras pela manutenção daquelas vias ali, que está muito ruim, o acesso ao autódromo. Então vai ter um trânsito muito grande de veículos nesse final de semana, vai ter um trânsito, a gente sabe como é importante, vem pessoas de fora, a imagem de São Bento também fica registrada por conta da manutenção das vias. Então fica aqui o nosso apelo aos vereadores da base de governo que levem esse pedido ao secretário de obras para que haja um esforço para que haja uma manutenção naquelas vias que está realmente intransitável, assim como em outros locais, mas de uma forma especial nesse momento, por conta do trânsito que vai acontecer naquele local. Seriam essas duas situações que eu gostaria de colocar e agradecer o tempo a mim dispensado, senhor presidente. Vereador Lírio Volpe, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, internauta, imprensa, eu venho à tribuna hoje para realmente dizer que a nossa discussão semana passada sobre o trânsito, fui até a prefeitura, hoje à tarde, conversando com o secretário de planejamento, e saí de lá muito satisfeito porque me adiantou ele o projeto da via que liga São Bento, ali de cima do Móvel James até Eckendorf, realmente já está bem adiantado. Inclusive, eles já estão conversando, vão marcar uma reunião com os proprietários daqueles terrenos, a qual eles me surpreenderam até dizer que realmente vão trabalhar em cima dessa obra, para esse projeto realmente sair do papel. Me falou também da Serra Alta, aquele projeto ali, a qual eu venho defendendo há muito tempo, Monte Carlos com o Carlos Rickel. Isso ali é uma coisa fácil, dizer que vai contratar uma empresa, fazer um projeto particular para realmente a coisa andar. Então, senti assim que realmente as coisas estão andando com grandeza, porque essa rua que liga Monte Carlos
a Serra Alta, com certeza desafoga a Estrada das Neves. Para nós que circulamos por ali, a gente vê quanto que aquelas pessoas que sofrem ao sinaleiro, esperando de manhã cedo trabalhar, retorno às suas casas, realmente o acesso ali pelo Monte Carlos vai dar um desafogamento naquela rua. Dizer também que estive conversando com ele sobre o nosso trânsito, né, que o nosso trânsito realmente agora ele afoga um pouquinho por causa das escolas, horário, mas que estão aí com, lá no DETRU, eles têm lá um advogado de trânsito, eles têm um engenheiro civil de trânsito, um técnico de trânsito, um CEPLU, e estão contratando, se não me engano, já contrataram aí uma empresa que vai vir fazer mais um estudo aí sobre o nosso trânsito para ver o que dá para realmente mexer, né, no momento, o que dá para se melhorar, porque eu sempre vou cobrar do nosso prefeito, já cobrava do ex-prefeito Fernando Malão, inclusive aquela rodovia, aquela nós chamávamos de Transmalão, porque era um sonho, todos nós estávamos na prefeitura, que nós queríamos homenagear ele na época, mas quem sabe agora vamos colocar a Transturic, né? Seria um orgulho para nós, porque eu considero que aquilo ali vai desafogar a nossa cidade e com certeza deixará a marca do seu mandato, aquele desvio, igual o Oswaldo Zipper deixou, né? Porque quem imaginaria a Transgrilo, né? Então está lá a Transgrilo. Então também conversei com o secretário de Planejamento, ele me falou que a comissão de trânsito será nomeada na semana que vem, que isso, né? Por isso que estou dizendo que realmente a administração está andando e está andando aos passos que diz que vai acontecer as coisas. Então, a gente, como base do governo, fica satisfeito com a resposta e, com certeza, a gente está lá cobrando deles também, porque queremos o melhor para o nosso município, queremos o melhor para nossas pessoas, porque São Bento do Sul merece, com certeza, um trânsito desafogado. Obrigado, senhor presidente. Me dá uma parte aí, vereador, o senhor tem um tempinho ali. Pois não. Hoje, o nosso trânsito está tão estrangulado aí no centro da cidade, tem que haver um estudo bastante aprofundado, porque hoje você, ando conversando com uns rapazes na juventude, ontem ainda, Curitiba você anda melhor no centro da cidade, em Curitiba, do que aqui em São Bento. Aqui amarra o negócio de uma maneira que o cara para e não sabe por quê. Hoje ainda, quando eu vinha vindo para cá, parou ali o trânsito na Dom Pedro, parou tudo ali. Parou o ônibus, parou Deus e todo mundo, e ninguém sabia o que estava acontecendo. Todo mundo contramão lá para ver o que estava acontecendo. E quer dizer, é isso aí que tem que acontecer, contratar alguém, criar a comissão de trânsito, contratar um instituto mas é que nem o doutor Tício diz aqui, tem que haver planejamento. Então tem que contratar um instituto de planejamento e que vai cuidar dessas coisas. Eu acho que é importante isso aí, porque senão daqui a pouco ninguém mais anda na cidade aí. Da maneira que se encontra o trânsito, está muito caótico. Obrigado pela parte. Não podemos compararmos com Curitiba, porque lá já esteve o prefeito Lerner, né, que realmente deu um show, e Curitiba é modelo para o nosso Brasil inteiro, mas eu sou obrigado a comparar São Bento e defendê-lo, porque Jaraguá é pior do que São Bento, Joinville é pior do que São Bento, Blumenau é pior do que São Bento, Floripa nem se fala, então realmente não seria justo a gente comparar São Bento com Curitiba. Não, dá um minutinho, senhor presidente. Só em relação ao trânsito e o que o vereador Verde falou, hoje eu fui almoçar 12:30. O nosso pico é aquele hora de meio-dia. Deu 12:15 e acabou. 12:30, você pode atravessar a rua tranquilo. Nosso problema agora com as aulas é 7 e pouco da manhã, meio-dia, que é vapt-vupt, e às 5 horas e ali é mais complicado, né? O vereador Tício sempre fala do planejamento e tudo, e nós temos também que ver algumas soluções, às vezes até criativas, diferentes, para fazer algumas coisas nesses momentos. O senhor pensa sempre grande de fazer grandes obras. O problema das grandes obras é o dinheiro que nós não temos. Mas algumas situações. Mas hoje me chamou a atenção, porque era 12:30, é como se eu estivesse num domingo de tarde em São Bento, passeando tranquilo. Agora é com ele. Obrigado. Pois não, doutor. Vereador. Aí, no trabalho,
para não ter esse pico de, né, cada 10, 15 minutos alguém está entrando no trabalho, uma loja abre ou fecha, de acordo com essa rotação de movimento. Então, isso pode ser feito, é uma coisa simples de fazer. Né? Bem simples. Uma coisa que eu acho que está interessante, as nossas lojas passaram a ficar abertas ao meio-dia, então isso também já tira, porque muita gente também sai do almoço e já vai nas lojas, não precisa sair às 5 horas, 6 horas. Mas dizer que um pouquinho de trânsito também, para dizer que a nossa cidade cada vez está ficando mais grande. Né? Obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo nada a se tratar... Não havendo mais nada a ser tratado, eu convoco os senhores vereadores para a próxima reunião extraordinária que se realiza na sequência desta. Senhores vereadores, tendo em vista a aprovação do requerimento número 67, solicitando a dispensa de interstício, declaro aberta a primeira reunião extraordinária deste segundo ano legislativo. Em segunda discussão, o projeto número 52 do Legislativo, que dispõe sobre o controle de desperdício de água potável distribuído para uso em São Bento do Sul. Vereador Lírio? Ah, tem que transmitir, o senhor tem razão. Perdão, senhor vereador, perdão. Transmita a condução dos trabalhos ao vereador Edmar Geraldo Salomão. Mas eu transmito. Assumindo os trabalhos dessa mesa diretora, eu coloco em segunda votação e discussão o projeto de lei número 052/2014. Com a palavra, o vereador Lírio Volpe. Senhor presidente, nobres vereadores, conversando com o nosso líder e querendo dizer, vamos estender a mão, não vamos ter um voto contra o nosso presidente, vota junto. Então, concordando com o nosso líder, o nosso outro vereador, por que não dizer o GREM, vou votar também junto com o seu projeto. Obrigado. Continua em discussão o projeto? Com a palavra, o vereador César Godoy. Eu retribuo essa estendida de mão e tenho certeza, vereador. São gestos como esses que são simples, mas que, assim como foi simples eu ser chamado de não confiável, esse gesto também é simples e tenho certeza, será retribuído no momento adequado. E, dito isso, como o vereador... Podem cobrar, mas na mesma medida, né? Na mesma medida. Mas eu queria agradecer o gesto e eu acho, vereador, repito, que a discussão que nós tivemos na primeira discussão, quem ganha é a cidade, porque nós chamamos atenção para o problema. Enquanto nós falávamos aqui, o pessoal também já falava de trânsito, que o senhor falava aqui, dizendo justamente o que o senhor disse, que bastaram as aulas voltarem para voltar um pouco mais da bagunça no trânsito, vamos chamar assim. Eu acho que esse é o papel da Câmara de Vereadores, muitas vezes chamar para o debate. E quero aproveitar, vereador Lírio, eu quero esclarecer uma coisa, não para os vereadores. Nós estamos no parlamento, somos parlamentares. E o que fazemos em sessão dos parlamentares, qualquer um que busque a origem da palavra vai saber que é falar. Porque as pessoas falam, meu Deus, vocês falam, mas é para isso que serve a sessão, é para falar mesmo. Né? O parlamento serve para falar. Queria aproveitar com essa deixa, agradecer mais uma vez aos pares do PMDB, do PSDB, do PP e do Democratas, o líder do Democratas, pela possível aprovação. É isso, senhor presidente. Continua em discussão o projeto? Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação o projeto de lei número 52/2014, de autoria do vereador César Godoy, e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 052/2014. Eu devolvo os trabalhos desta mesa diretora ao vereador César Godoy. Senhores vereadores, acabei me esquecendo de mencionar a ausência do vereador Votrobo, ele está sob cuidados médicos e por isso não pôde estar presente na sessão, mas certamente estará presente na próxima sessão, na segunda-feira, dia 17 de fevereiro. E dessa forma, não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores e convoco-os para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 17 de fevereiro, às 19 horas.